Oi, gente, Roberto Helo Bíscaro aqui. Na primeira década desse milênio, a TV israelense apresentou uma série cujo formato se tornou muito influente. Era um psicanalista que cada dia da semana atendia um paciente. E a gente assistia assim, segunda-feira ele atendia X, terça-feira Y, em episódios de 25, 30 minutos, tá? Esse formato explodiu depois que a HBO comprou os direitos e fez a série In Treatment. Essa foi a que eu vi, que é com o Gabriel Byrne. Mas depois teve In Treatment, assim, em tudo quanto é país. Sérvia, versão argentina. Aqui no Brasil teve a sessão de terapia, né? Essa série, depois, acho que nós estamos em 2022, 2020 ou 2021, a HBO ressuscitou a sua própria série. Agora, claro, né, como nós estamos em 2021, quando essa série foi ressuscitada, era uma terapeuta negra, enfim. Agora, em 2022, o canal FX fez uma coisa mais ou menos semelhante. São os criadores daquela série ótima, The Americans. Eu só sei que a série é ótima, mas como são muitas temporadas, eu nunca consegui ver. É aquela dos espiões russos que viviam com os cidadãos americanos, né? Os dois showrunners, eles criaram The Patient, o paciente, que é uma minissérie que é algo assim, in treatment, né? Encontra um serial killer, literalmente, porque o serial killer rapta, né, esse terapeuta e leva para um porão na casa dele. Antes de continuar, eu até gostaria de falar o seguinte: acho que se eu fosse serial killer, meu salário daria para muito mais coisa. Porque olha como eu vejo nessa minissérie, o serial killer ele trabalha num órgão governamental dos Estados Unidos, né? Ele é um inspetor culinário. Ele consegue ter assim uma casa tão trampada e tanta coisa. Acho que se eu fosse serial killer, eu estenderia o meu salário também. Bom, mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A comida vai ter um papel simbólico muito grande nessa série, minissérie, que eu não vou poder comentar sobre todos os aspectos, é só geral, né? Mas assim, ela está fundada em duas interpretações muito boas, porque tem que ter ator bom para esse tipo de série, porque embora os episódios sejam curtinhos, no máximo meia hora cada um, são 10, você tem que ter dois antagonistas, um antagonista e um protagonista, que sejam muito bem trabalhados. Porque praticamente é uma história de. É um teatro, uma peça de teatro, né? Teatro filmado. Porque você vai descobrir logo que o psicopata ele começa a fazer as sessões de terapia no consultório, mas ele não consegue se abrir, né? Dizer que ele é um serial killer. Então aí ele vai raptar o seu terapeuta, que é o Steve Carell, e vai colocá-lo no porão da casa dele. Tá? E aí, então, claro, os profissionais da área, se assistirem, ou quem entende da área de psicanálise, claro que vai começar a discutir se a terapia funcionaria desse jeito, porque a situação aí é de desnível entre as duas pessoas, quem que tem o poder, quem que não tem, na vida real ou numa situação real, né, quando você vai ao seu terapeuta, ou virtualmente, ou no consultório, quem que tem o poder, se é que tem o poder, isso é uma discussão para os profissionais da área. Para a gente que vê a série e a discute como série mesmo, minissérie, o que é interessante é o seguinte: um bom roteiro geralmente estabelece jogos especulares, ou seja, jogos de espelho. Então, a gente vai ter um serial killer que quer se regenerar, tá? Ou pelo menos ele diz que quer, e para isso ele tem que raptar o seu terapeuta. Esse serial killer, ele justifica a violência dele do presente como sendo herança do relacionamento ruim que ele teve com o pai, porque o pai batia muito nele. Aos poucos, a gente vai percebendo que o psicanalista dele, o Dr. Alan, também tem um relacionamento complicado com o pai. Então, o paciente da série, a coisa vai se complicando. O paciente da série não é um só. O médico, psiquiatra, psicanalista também vai se tornando seu próprio paciente, porque daí, como ele está preso no porão, ele tem bastante tempo para pensar e para fazer livres associações. Então ele vai começar a pensar no caso dele com o seu filho, né, na relação com o filho. Ele vai ativar memórias
conversas imaginárias com o seu próprio terapeuta que falecera, e tem um complicador a mais, né, para dar mais camadas. O psicanalista é judeu, tá? Então, o filho dele, e aí você vai ver o espelho, né, havia se convertido para o judaísmo ortodoxo. Então, ele, Dr. Alam, e a esposa que falecera de câncer, têm problemas para aceitar isso, tá? Então, aí é que eu acho que às vezes a série, já que tem muita comida envolvida, né? A série às vezes quer morder mais do que a boca consegue, né? Tem muito mais comida no prato às vezes do que... Porque ela consegue comer. Porque assim, eu entendo, e é legal que tenha essas coisas especulares, como o Dr. Alan é judeu, é claro que está preso e pode morrer. As associações com Auschwitz, com os campos de concentração, elas são pertinentes e aparecem. Só que assim, essa tentativa do roteiro de dar mais profundidade, tem hora que coloca coisa demais no prato, como eu falei, mas tem hora que parece que, eu não sei se todo mundo consegue entender, por exemplo, algumas microagressões que a esposa falecida e o próprio Dr. Alan fazem com relação ao seu filho, né, que decidiu ser judeu ortodoxo. Na hora em que está na cena do casamento, relembrando, tudo relembrado. Claro, tem cenas que são de outras pessoas, mas a maior parte do tempo ou é tudo lembrado, ou é o psicanalista e o seu analisante lá conversando, né, se digladiando. Mas voltando à cena de casamento do irmão, do filho dele. Tem uma hora que a moça, que a esposa, vai e canta, tá? E ela diz assim, esse é o casamento do meu filho, eu vou cantar. Só que a gente tem que imaginar o seguinte, aquele território daquele casamento era um casamento de um judeu ortodoxo, que não aceita que as mulheres cantem lá. Então, é uma microagressão com relação ao filho dela. Né? Se ela estivesse na casa dela, aí seria outra história. Eu acho que é isso que às vezes a série falta explicitar. Tem uma hora que, por exemplo, a esposa, né, ela dá sorvete, porque o Dr. Alan tem 2 filhos. O filho, que é o Ezra, que é o principal aí no caso do para especular, né, a relação de especulação, de espelho com o serial killer, problema do pai do serial killer. O Ezra que é o principal, mas ele tem uma filha que não é judia ortodoxa. Tem uma hora, então, que a mãe vai lá e dá sorvete, logo depois da janta. Eu sei, mas eu acho que a maioria das pessoas pode não saber, que é assim, judeu ortodoxo pode tomar sorvete, só que existe um tempo para que você possa comer determinada coisa e daí ingerir laticínios, né? E aí será que isso é uma provocação? Que os dois, o pai e o filho, trocam um olhar assim, mas aí a mulher já estava no espaço dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a série, ela coloca esses elementos judaicos e parece que quer discuti-los. Só que ela não tem tempo de fazer isso com tanta profundidade, porque a gente está numa situação de um serial killer que pegou o seu psicanalista, tá? E tem outras coisas a discutir, já que ele está mostrando tanto a questão do judaísmo, né? Por exemplo, um judeu ortodoxo ele é muito mais visível do que um não ortodoxo. Quando a gente está numa cidade que tem judeu ortodoxo, Buenos Aires, Nova York, São Paulo eu nunca vi, mas tem, claro que tem. É que eu nunca vi, né? Não sou muito bom em ver coisas. Mas assim, eles se destacam pelo visual. Então, quando o Dr. Alan, ele é contra, ele taxa o judaísmo ortodoxo como um culto. Então, a série parece que também está querendo falar sobre preconceito dentro da própria comunidade judaica. Quando o Dr. Alan não aceita essa ortodoxia do filho, que vai gerar um judeu, vamos dizer assim, mais pintoso, né? Um judeu que a gente vai... Opa, esse cara é judeu, porque é do chapeuzinho e tal. A gente não pode deixar de imaginar que a série também talvez estivesse querendo discutir a questão da visibilidade
idade, o Dr. Alan parece que não aceita que o filho dele exteriorize determinados traços do judaísmo. Bom, o Sam, o serial killer, também vive esse mesmo dilema, só que em termos da sua psicopatologia. Né? Ele quer parar de exteriorizar o ódio. Então, eu acho assim, são temas que dá pra gente discutir, mas eu acho que a série, ela deixou um pouco a desejar por isso. Mas não que seja... porque, assim, ela joga essas questões, ela parece que está querendo, vamos fazer uma análise profunda do judaísmo moderno, da situação do judaísmo moderno, ou de certo judaísmo moderno. Mas ela não tem tempo de fazer isso, porque são 10 episódios curtinhos. Mas, assim, isso para mim, é menor. Eu gostei bastante da série, eu achei a resolução dela bem bacana, e no final das contas, é uma série sobre expiação de culpa, né? Essa expiação com X, atonement em inglês. Tanto o serial killer quanto o psicanalista tem coisas para expiar. E aí, então, ela está falando também da humanidade, da questão do perdão, de se quem cometeu atos pregressos merece perdão, merece tratamento, e de que será que, claro, guardadas as devidas proporções, né? Um mata, outro não, tá? Mas o que une as pessoas? Quais são os traços de união, né? Não só entre um judeu ortodoxo como um ortodoxo como um não ortodoxo, uma pessoa que é, entre aspas, normal com um serial killer, e vai por aí. Você fala, nossa, deve ser um saco assistir. Não, não é não. Só que assim, né? Ela não é uma daquelas minisséries que você vai ter, assim, a cada episódio o Dr. Alan querendo escapar, né? Ela é mais uma conversa mesmo, ela é mais cerebral, vamos dizer assim. E o Steve Carell, né, que é o... Todo mundo conhece ele por comédia, né? Eu conheço do The Morning Show, eu não sou fã de comédia, então para mim não tem essa coisa de... Ele é um ator cômico, né? O Steve Carell tá muito, muito bem, né? Assim, o outro Gleason também tá. Mas eu gostei do Dr. Alan, né? E do ator Steve Carell se colocando no papel de que tá passando creme no pé, senão o pé enche de fungo. Assim, tem ator que não faria isso, não. Mas ele tá querendo de certo, já provou para mim, The Morning Show, que eu preciso voltar até assistir, só vi uma temporada, ele tá sensacional. Nessa série aí, minissérie, eu amei o Steve Carell e amei o Serial Killer, com aquele cabelinho emo, só não gostei do cabelinho emo dele. Mas não porque esteja errado com o personagem, né? Porque eu não gosto daquele cabelo. E que copões de café do Dunkin' Donuts, meu Deus, eu lembro dessas coisas quando a gente vai para os Estados Unidos. Aqueles copões, tudo grande, né? Dá para criar, eles criam uma figura de um psicopata legal ali. O cara, ao mesmo tempo em que ele faz coisas absolutamente normais e até meio breguinhas, né? Como ser fã de cantor country. Estou dizendo breguinhas, não que eu acho, estou dizendo dentro de um contexto cultural que está trabalhando o show. Né? Ele é feito, essa personagem do psicopata é feito como mais popular, vamos dizer assim, né? Do Kenny Chesney e tudo mais. Mas cria uma personagem, no caso do psicopata do Sam, com o qual você também pode, entre aspas, empatizar um pouco. Ele tem os problemas dele e ele não é aquela coisa maluca do Silêncio dos Inocentes. Aí é que tá. Ele tem dinheiro para fazer umas coisas que eu tava brincando no começo, né? Que a gente que não é serial killer não tem e que serial killer de televisão tem, né? Né? Umas casas transadas, uns lugares para esconder pessoas. Lembra que o Jeff Dahmer da vida real não tinha, ele fazia tudo isso num apartamentinho lá na cidade dele, só na televisão que tem. Mas enfim, acaba criando uma personagem que você consegue se ver em alguns dos comportamentos. A gente se vê tanto um pouco no psicanalista, quanto a gente se vê um pouco no serial killer. Meda. Mas eu gostei bastante da série. Outra coisa, hein? Como aquele psicanalista passa o fio dental como se não tivesse amanhã. Ele está estourando a boca, ele está violentando a boca. A série é cheia minissérie é cheia desses detalhes. Tá? É bem bacana o paciente. Gostei bastante. Tchau.